Olá, povo de Deus! Sejam bem-vindas a mais um podcast do canal Duas Amigas, uma Fé. Hoje, eu e a Luana estamos aqui para falar sobre amizade. E vocês acreditem ou não, a gente não combinou a cor das blusas. E é muito engraçado que a gente dá risada sobre isso, porque muitas vezes a gente se encontra, ou ela tá com a blusa da mesma cor que eu, ou é a bota da mesma cor, ou é a calça. A gente morre de rir. E acreditem, isso não foi combinado. Não foi. Inclusive, ó, a unha também tá no tom, ó. Ah, eu tô sem, tá? Mas brincadeiras à parte, a palavra fala sobre amizade, né? E a nossa caminhada em Cristo começou primeiro, né? Junto com a nossa amizade. Nós nos batizamos no mesmo dia, os nossos maridos se batizaram no mesmo dia. Então, o Senhor nos colocou num caminho juntas, para que nós pudéssemos edificar a vida uma da outra. E eu queria falar para vocês da passagem que está em Provérbios 17, capítulo 17, versículo 17. O amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce o irmão. Uou. E é sobre isso, né? Nós temos muitas amizades ao longo da nossa vida, mas a gente reconhece um verdadeiro amigo no momento da angústia, da tribulação, da dor, que é quando a gente realmente sabe quem vai estar do nosso lado. Mas não é que ele tá do lado assim, aconteceu alguma coisa ruim, ai, que pena, vira as costas e some, não, né? É realmente estar do lado, é sofrer junto, é chorar junto, mas também se alegrar junto. E é muito engraçado, até você falando de amizade agora, vem um filme na minha cabeça, assim, porque, como vocês ouviram, então, no meu testemunho, né, eu tive um momento, antes da minha conversão, bastante difícil. E eu tive, sim, pessoas que estiveram comigo nesse tempo, assim, de mãos dadas comigo, assim, do começo ao fim. Eu tive uma amiga que, inclusive, ela deve estar vendo agora, porque ela tá assistindo todos os nossos vídeos, que foi uma pessoa que se preocupou demasiadamente comigo, assim, sabe? E ela mandava vídeo, ela mandava louvores para eu ouvir, ela mandava palavras. E eu tive várias pessoas que cuidaram de mim e que cuidaram da minha filha também nesse momento, né? Das minhas filhas. Eu tive duas professoras na caminhada com a Lívia, quando eu estava nesse momento, que, meu Deus do céu, cuidaram dela, assim, ela voltava com o cabelo todo arrumadinho, ela voltava feliz da escola, porque ela sentia que, às vezes, aquele amor ou aquele cuidado que eu não poderia estar dando naquele momento, porque eu não estava bem, né, elas davam na escola. Então, elas mandavam foto de tarde juntas, brincando, rindo, e querendo ou não, quando você não está bem, qualquer palavra que você receba, qualquer música, qualquer louvor, qualquer coisa que te coloque em um outro lugar que não seja o da dor, te faz muito bem, né? Então, eu tive pessoas assim que caminharam ao meu lado fielmente nesse tempo, sabe? Eu conhecia muita gente e até me decepcionei. Porque pessoas que estavam sempre, ai, você é muito querida, ai, você é isso. E eu pensava, nossa, se um dia eu precisar, eu vou poder contar, mas não. Simplesmente aconteceu tudo que aconteceu, nunca nem mandaram uma mensagem me dizendo assim, você tá bem? Ó, eu tô aqui por você, eu posso te ajudar. Então, assim, de verdade, eu acho que você descobre quem é teu amigo verdadeiro na hora da dor. Na hora da dor. E por mais que você conheça muitas pessoas e você diga, não, aquele meu amigo às vezes não vai me abandonar. Acredite, aquele que às vezes você não acredita que vai te abandonar é o que não está do teu lado quando precisar. Eu tive pessoas que quando aconteceu tudo vieram do meu lado, deram a mão. Eu tive uma amiga que hoje em dia a gente não está mais tão próxima porque a vida dela tomou um rumo, a minha vida tomou outro rumo, mas é uma pessoa que eu amo e que eu admiro muito. Foi uma pessoa que trabalhou comigo 8 anos e uma pessoa que me ensinou muito na minha profissão. Uma pessoa que virou uma pessoa que eu amo, que assim, admiração total mesmo. Hoje ela tá grávida, inclusive, tá no segundo filho, e eu comemoro, não estou mais ao lado dela, mas eu comemoro as vitórias dela, e eu realmente fico feliz quando vejo que ela tá avançando na vida. E é sobre isso, é sobre saber e reconhecer de pessoas que no momento da dor estiveram com você e que no momento da vida foram para o outro caminho. Como eu também fui assim, a vida de muitas pessoas, né?
E só que mesmo longe, a gente ainda torce pela felicidade do outro. Eu acho que isso também é algo muito sincero, verdadeiro, em quesito de amizade, né? Tem amizades que a gente passa às vezes, né? Eu tenho uma amiga que assim, a gente passa às vezes meses sem conversar. Mas quando a gente se encontra, né? Quando a gente conversa pelo celular, a gente se encontra pessoalmente, é como se a gente nunca tivesse ficado um tempo sem conversar. E não é porque nós não sejamos amigas ou porque não existe um amor dentro dessa amizade, mas porque é rotina, né? Às vezes cidades diferentes, filho, rotina. A gente sabe que isso também consome, Muito. né? Muito. E queríamos conversar um pouquinho com vocês hoje sobre como a amizade nos aproxima ou nos afasta de Jesus Cristo. Eu posso dizer então que eu te conheci por uma amiga que nós tínhamos em comum, né? Eu não sabia quem você era, nunca tinha ouvido falar de você, mas eu sabia que ela tinha um acompanhamento com você por um tempo e tudo mais. E aí foi quando ela me viu nessa situação e me indicou você e eu fui até você, então. E aí, engraçado que no dia que a gente conversou pela primeira vez, eu lembro que você ficou muito hesitante em dizer onde você estava indo, quem era o Deus que você servia, apesar de ter sentido e ele sabia quem era. Eu lembro que você ficou muito sem jeito quando eu perguntei, você ficou meio... Será que eu falo? Será que não? Mas é engraçado que a partir dali, daquele momento... eu te tinha como ainda a pessoa que me atendia, né? A pessoa que estava cuidando de mim naquele tempo. Mas eu lembro que você mandava mensagem pra mim, oi, vamos voltar na consulta, vamos não sei o quê. E eu ficava meio sem jeito, às vezes. Realmente, às vezes também estava meio num momento não muito bom. Mas a gente começou a se encontrar na igreja, eu estava lembrando desses dias. A gente se encontrava na igreja, aí você apresentou teu marido, apresentou o Joaquim, né? Apresentou o Felipe, e ali começou a amizade. A gente começou a sentar junto no culto, de repente começou a se mandar mensagem. A Rayara às vezes via uma pregação, me mandava, eu olhava a outra e mandava. E é engraçado que o Senhor, como é lindo o que Deus faz, assim, porque através da palavra foi que a gente foi se unindo, né? Fui tendo experiências maravilhosas com o Senhor, eu partilhava com você. Você tinha experiências com Deus, você partilhava comigo. Muitas vezes Deus me revelava algo, eu contava para você e dizia assim: ó, Deus me falou isso, eu tô dizendo isso para você porque se isso acontecer, você sabe que vem dele. Aí depois acontecia e você vinha, uau! Então também tem a questão do torcer, né? Do começar, do fortificar e do torcer pela pessoa que a gente gosta tanto, que é os amigos, né? Eu e o Vitor, a gente nunca foi um casal de ter vários amigos. A gente sempre foi de ficar muito na nossa, assim. E não é porque a gente não gosta de ter amigos. É que a gente sempre foi muito na nossa mesmo. E quando a gente conheceu vocês, foi um presente de Deus, porque a gente começou a vir uma casa do outro, a gente começou a fazer programas juntos. E chegou numa época da nossa vida que a gente sentia falta disso, né? De ter o contato com outras pessoas, além de nós quanto casal, né? Nós também era assim. E é muito bom isso. É muito bom quando Deus te aproxima de pessoas que te levam para perto dele. Porque eu digo assim, a amizade ela tem dois poderes. O poder de te colocar no alto ou te colocar lá embaixo. Porque você pode achar uma pessoa que vai te aproximar muito de Deus, vai te aproximar de valores, de princípios, como pode ter pessoas que vai te apresentar valores que... Do mundo, que vão te dizer assim, e aí você vai ficar na dúvida, será que essa atitude é legal? Mas porque você gosta daquela pessoa, porque você tem admiração por ela, você não vai saber dizer um não e acaba às vezes indo para um lugar que não é um lugar que você estaria. A gente tem que cuidar muito, estar atenta ao que o Senhor nos direciona em relação a amizades também, né? Porque às vezes entram pessoas na nossa vida que a gente, cria uma admiração, nossa, mas é uma amiga, né? Mas vamos pensar assim, daqui a pouco essa amiga, ela é solteira e você é casado. Você tem uma família, tem marido, tem filhos, e essa pessoa não. Tu tem algum problema no casamento. E tu leva pra ela, nossa amiga, olha, tá acontecendo isso no meu casamento. Essa outra pessoa não tem, ela não conhece, ela não sabe como é a rotina de um casamento. E pode ser que em algum momento ela venha a falar coisas que ao invés de falar, não, vamos orar, né? Ora com teu marido, vamos orar juntos, vamos fazer um propósito juntas pelo teu casamento, vamos pra palavra. Nossa, mas por quê? Separa dele. Você merece coisa melhor. Vai viver nisso aí. Né? Então a gente precisa estar atenta a isso também. Porque tem amizades que vão vir em momentos da nossa vida que vão nos erguer, de fato, né?
mas que essas mesmas amizades podem acabar nos colocando para baixo em alguns momentos, ou tentar nos desviar. Então a gente precisa estar atentas a isso, né? Eu, desse receio que tu comentou, de quando a gente se conheceu, eu nunca fui de ter muitas amigas, né? Tanto eu quanto meu marido, o nosso grupo era muito pequeno, assim. E tenho uma amiga que me apresentou para Jesus, né? Que a gente teve uma caminhada juntas, depois a gente acabou se afastando, cada uma foi pro seu canto, mas seguimos amigas ainda, né? Mantemos contato. Mas eu só tinha ela de amiga em Cristo. Então eu não sabia nem como falar para outra pessoa sobre Jesus, porque eu nunca tinha tido isso, né? Além dessa primeira situação, que era recente também, né? Então não era uma amizade de anos falando de Jesus, era de poucos meses, né? 3, 4 meses. Então a gente fica mais receosa no início. Mas quando a gente vê que Deus vai nos colocando, vai nos direcionando, né? A gente começou a conversar. Lembra agora eu lembrei, no Natal, que teve a cantata de Natal na igreja, que tu tava com as meninas, e eu falei pro Felipe, olha ali, essa é a Luana, mas o Vitor não tava, tava só você e as meninas. E daí eu falei, essas são, porque eu não conhecia as filhas dela ainda, né? Eu falei, essas são as filhas dela, então ali a gente se encontrou, a gente foi a partir daquele criando, momento, né? Decidimos fazer o curso do batismo juntas, né? Então Deus foi nos unindo e olha, não fazem nem 2 anos da nossa amizade. Não fazem 2 anos, gente. E a gente já viveu tanta coisa juntas. Deus, as nossas famílias. Os nossos filhos têm um relacionamento maravilhoso, né? Dá pra sentir que eles têm uma amizade entre eles, um amor, um carinho gigante. Os nossos maridos, né? O Felipe também nunca foi de ter muitos amigos, então eu sinto que eles estão construindo essa amizade, como a gente está construindo. E é engraçado porque, assim, o Joaquim, ele tem com a Lívia uma coisa muito bonita. Eu acho que a gente pode dizer assim, se eu estiver errada, né? Mas um amigo, ele é como se você tivesse Cristo perto de você. Porque você aprende com o teu amigo vai estar com você na hora da dor. Cristo é assim, ele está com a gente na hora da dor, verdadeiro amigo. Na hora da alegria, ele também está com você para festejar. Na hora que você está numa intercessão que você precise, você vai estar ali também. E Cristo, ele é assim. Ele é sempre muito presente, né? E eu vejo isso muito na amizade das crianças, porque o Joaquim, ele tem um senso com a Lívia, às vezes eu vejo isso, de cuidado, de zelo. Muitas vezes a gente cruza com eles na escola e ele tá sempre carregando a garrafinha dela, porque ele fala que é muito pesada para uma menina carregar. Então ele é sempre muito gentil, né? E eu vejo assim, o Vitor também, por exemplo, ficou uns dias sem conversar com o Felipe lá em casa, ontem ele tava, meu Deus, saudade do Felipe, preciso conversar com o Felipe. Por quê? Porque criou-se um laço, né? Tanto dessa amizade verdadeira mesmo, como um laço de espiritualidade também, né? De apoio. Porque eu lembro até hoje, quando a gente se batizou, você falou, chegou para os dois e eles ainda estavam na caminhada, ali na decisão. E ela falou assim, o Senhor me falou, vocês vão se batizar junto. Eles se olharam e tal. E no dia que aconteceu o batismo, eu tenho foto, os dois se batizaram no mesmo dia. Sem saber, eles se inscreveram pro curso, porque eles não conversavam nessa época muito, ainda. Eles se inscreveram, daí um dia a Luana me falou, o Vitor vai se batizar. Eu falei, o Felipe também? Quando? Em maio. O Felipe também. Então, eles, da mesma forma que nós, eles fizeram o curso juntos, se batizaram no mesmo dia. Então, a gente vê a mão do Senhor nessa amizade. Eu vejo um cuidado de Deus nisso, sabe? Eu vejo um cuidado porque, assim, nós, apesar de ter uma vida com Deus, a gente tem que se cuidar todo o tempo e todos os dias. O tempo inteiro. E quando você tem uma amizade com alguém que é uma amizade que vem de Jesus, é como se criasse uma barreira assim, não vai por esse lado, sai desse lugar, vem pra cá, volta pra essa... É como se você estivesse indo numa estrada que te fosse levar pro caminho errado, mas essa amizade é como se fosse assim, volta, a seta, sabe, pro lugar correto. E eu vejo isso muito assim, como se fosse o cuidado do Senhor, porque como diz o versículo, lê de volta o versículo, por favor. O amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. A gente ganha um irmão, né? O meu irmão, eu acho muito lindo isso. Vale ressaltar, assim, a amizade verdadeira. Ele tá com 45 anos, e ele tem um amigo desde os 6 anos de idade. Eles brincavam juntos, se viram na rua lá, e ali se formou uma amizade. E assim, o meu irmão mora aqui, esse amigo mora em outra cidade, mas eles nunca deixaram de conversar.
E sempre que um precisa do outro, o outro tá disponível para o que for. Tiver que largar todas as coisas dele hoje aqui, e esse amigo dele estiver lá no outro lado, passando por um momento, e esse amigo dizer, eu preciso de você, ele larga tudo. Então, acho que essa é a verdadeira amizade, é você também amar a pessoa, indiferente do que ela tem para te oferecer, né? Indiferente do que a pessoa é você olhar para o teu irmão, pro teu amigo que virou teu irmão, e dizer assim, eu te amo pelo que você, pelo que você é, não é pelo que você tem para me oferecer. Porque às vezes a gente não tem tanta coisa para oferecer para a pessoa, mas a gente tem aquela amizade sincera, né? E outra coisa que eu vejo que faz uma separação entre amigos verdadeiros e não é a exortação, Nossa, sim. né? Porque é muito fácil a gente ser um amigo que só tá feliz na alegria ou até chora Nossa. na tristeza, mas assim, bah, eu vi que não tá legal o que você tá fazendo, viu? Vamos Quantas rever isso vezes, aqui? né? Quantas Às vezes. vezes o senhor fala, né, ó, diga isso aqui pra Luana que não tá. E Aí a Luana- vice-versa, né? Muitas vezes, gente, muitas vezes. Só que ali é onde a gente vê que realmente existe esse cuidado do Senhor e existe essa preocupação, né? Ou outras vezes ficava um dia sem conversar, ou Meu, não consigo já ficar um mandava. dia. Até que hoje a gente até consegue um pouco Ai, mais. mas eu sinto sempre falta, eu sinto muito falta. Mas quantas vezes, né, tu mandava mensagem, tu não tá bem, né? Ou eu mandava, tu tá bem hoje, Luana? Não, não tô. Então, mesmo a gente, às vezes, antes de conversar, a gente já sentia, né? Porque existe um laço. Da mesma forma que Deus faz aliança conosco, a gente não cria um laço de sangue, a gente não cria um laço de casamento, mas a gente cria um laço de amizade. Nós somos irmãs em Cristo, né? Todo mundo que é batizado, que é convertido, se torna irmão em Cristo, somos irmãs de Jesus. Só que na amizade eu vejo como se a gente criasse um novo laço. É como se a gente desse aqui uma fitinha daqui, uma dali, a gente cria um laço de amizade. Que com a mão do Senhor ele se mantém. Mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? E como existem muitas vezes, a gente tem amizades que vão vir por um período e depois não é mais, mudam-se as mesas de amizade. Existem amizades que pode ser até Deus coloque no início da nossa trajetória ou em algum momento, mas que ao longo do tempo Deus vai tirar porque essa amizade não tá te deixando mais perto do Senhor. Mas a pessoa se corrompe, acaba querendo corromper o outro, né? Então a gente também precisa estar atenta e orar. E sabe o que eu acho? Você falando isso agora, me veio algo na mente. Como o Senhor é cuidadoso com isso, porque muitas vezes aconteceu assim, de pessoas que eu amava muito simplesmente sumirem, assim. E você dizer, Deus, por que aquela pessoa? E lá na frente você entendeu por que aquela pessoa não iria mais acreditar na tua vida. Então, muitas vezes, quando Deus te tira de algumas mesas, vai doer. Vai doer. Muitas vezes você vai se questionar, muitas vezes você não vai entender, mas aceita. Aceita porque uma hora vai aparecer o porquê que você não tá mais naquele lugar. É muito difícil às vezes a gente olhar assim. Eu conversava esses dias com um amigo meu, falava sobre as questões das amizades, né? E como muitas vezes dói você cortar os laços e o elo, né? É porque a gente não quer, né? A gente quer seguir, mas às vezes não é aquela amizade que o Senhor quer que fique na tua vida. E a gente precisa orar para que o Senhor... Nossa, isso eu aprendi uma vez e depois que eu fiz, realmente muitas pessoas saíram da minha vida, né? E eu posso contar assim, ó, em uma mão e sobra dedo. Dos amigos, assim, que eu sei que, né? Com exceção da minha irmã, que eu sei que eu posso contar também, mas de amigos que não são laços de sangue. A gente precisa orar para que o Senhor nos apresente as amigas, os amigos dele. Nossa. Porque aí vão vir pessoas que vão nos edificar. Como é que falam? Que fala-se aí no mundo, né? Que você é a média das 5 pessoas que você convive, né? Então, se você convive com pessoas que são reclamonas, você se torna reclamonas. Se você convive com pessoas que são bem-sucedidas, você tende a se tornar bem-sucedidas porque tu aprende com elas como administrar o dinheiro. Se você anda com pessoas que são de Jesus, que conhecem a palavra, Você vai estar perto de você Jesus. vai se aproximar de Jesus, né? Então, por isso que a gente precisa orar para que o Senhor nos aproxime de pessoas, nos apresente as amigas dele. E aí ele vai colocando pessoas que vão nos edificando.
que vão sendo bênção realmente na nossa vida, não só no financeiro, às vezes pode abençoar no financeiro, nos proporcionando algumas outras coisas nesse sentido também, mas principalmente nos aproximando do Senhor. É isso aí. Né? Vamos orar junto, vamos fazer um propósito juntas. E eu vejo que hoje em dia as pessoas, na grande maioria, são amigas de outras pessoas porque alguém tem algo para oferecer. O interesse também tá gritante nesse tempo que a gente está vivendo. Dizer assim, não, eu tô amigo daquele lá porque ele pode me oferecer tal coisa, se um dia acontecer alguma coisa. Gente, não faça isso. De verdade, seja amigo de verdade, assim, aquele tipo de amigo que se o teu amigo estiver na tempestade, você vai estar junto com ele, sabe? Que sejamos pessoas em Cristo verdadeiras. Né? Sem máscaras, assim. Porque ele disse, né? Quem fizer um desses meus pequeninos, faz a mim. Então a gente tem que pensar nisso. O teu amigo, ele é a pessoa mais próxima que você vai ter depois do teu irmão, né? Inclusive, olha só, na palavra, vamos trazer a palavra pra gente, pra vocês verem que não é da nossa cabeça, né? Lá em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 24, fala assim, ó. Quem tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas há amigo mais chegado que o irmão. Quer um exemplo disso? Meu pai. O meu pai, ele faleceu já tem 30 anos. E quando eu era pequena, eu lembro da minha casa sempre muito cheia. Meu pai fazia festas e festas. E aí chegava o final de semana, era churrasco. Nossa, a nossa casa era cheia de pessoas. O tempo todo final de semana, sábado e domingo, muitas pessoas. Sem mentira, assim, devia ter umas 15. Num total, quando ele reunia com todos os amigos, uns 30. Pergunto pra ti, quantas pessoas tu acha que tinha quando ele faleceu carregando o caixão dele? Dá pra contar nos dedos. Os verdadeiros amigos, que daí quando a mãe passou por esse momento de tribulação, que ela não sabia pra onde correr, a gente teve sim amigos que ficaram com a gente, então até hoje aí conosco. Mas os verdadeiros foram aqueles que estavam lá e carregaram o caixão dele. Os outros nunca procuraram ela para saber como que ela estava. Ele tinha falecido, ela tinha 2 filhos pequenos, nunca ninguém procurou ela, né? Desses amigos, eu digo, dessa roda que estavam ali só pelo interesse, né? E isso dói bastante, porque eu lembro que na época a mãe falava assim, meu Deus, se eu fosse contar com todas as pessoas, cada pessoa daquela que frequentava a minha casa, para rir, para usufruir do que a gente estava oferecendo, me ajudasse agora, talvez eu não tivesse passado pelos perrengues que eu passei. Com certeza. Né? Mas a gente dá glória a Deus pelas pessoas que ficaram, que foram as pessoas que estiveram com a gente naquele momento difícil e que até hoje estão com a gente aí, né? Claro que às vezes a gente não mantém um contato diário, porque a nossa vida toma um rumo, né? A gente trabalha o dia inteiro. É como eu e a Rayara. Eu trabalho o dia inteiro. A Ray também tem os compromissos dela, que é bastante, viu, gente? Às vezes eu falo pra ela, meu Deus, como é que você dá conta? Esses dias ela fez almoço em 30 minutos. 30 minutos. Mulheres que estão do outro lado, vocês sabem que é fazer um almoço em 30 minutos. A Rayara consegue, tá? E aí eu falo pra ela... E não é besteira. Não, e ela faz coisa boa. Até inclusive, olha só. A Ray, ela é nutricionista. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo falando sobre nutrição. Nutrição, ela pode passar algumas receitas que ela faz aqui, que inclusive são muito gostosas, de comida, de alimentação saudável. Mas voltando ao assunto. Se vocês querem, deixa aqui embaixo que a gente grava. É isso aí, deixa um like e comenta aqui. É verdade, gente, ela tem umas dicas muito legais assim de alimentação. Então, voltando à questão da rotina, eu tenho uma rotina, ela tem outra. Né? Às vezes a gente se cruza todos os dias, porque os nossos filhos estudam no mesmo lugar, na mesma escola, mas mesmo assim, às vezes a gente tem todo o resto, né, para dar conta, que é a tua casa, é o teu esposo, é a roupa lá, a gavetinha de roupa que sempre nunca tá vazia, né? Glória a Deus! Nunca tá vazia, aquela gavetinha, tá sempre crescendo. Então, mas a gente sempre acha um tempo assim. Hoje em dia, que ela falou, a gente consegue ficar um dia. Mas o Vitor sempre fala assim, o quê? Você ficou um dia sem conversar com ela? Ou então, a gente conversa o dia inteiro e a gente se reúne às vezes pra tomar café, né? E ele fala assim, vocês conversaram o dia inteiro, vão tomar café ainda? E não acabou o assunto. Mas glória a Deus por isso. O Felipe hoje, a gente conversando, mandando os áudios ali, ele olhou, ele disse, tudo isso de áudio, não é mais fácil ligar? Eu falei, isso aqui é pouco. Eu falei, vai faltar tempo, por quê? Mas isso é muito bom, porque é sinal que
além da gente já ter uma intimidade quanto amigas, muitas vezes você vem edificar a minha vida como eu vou na tua vida edificar. Muitas vezes o Espírito Santo fala comigo e eu falo, meu Deus, eu preciso falar isso para ela. Sobre esse projeto mesmo que a gente está fazendo aqui, né? Terça-feira, na nossa igreja aqui, a gente tem um culto para mulheres e a pastora que ministrou a palavra, ela falou sobre... Vou deixar isso aqui para você, porque edificou a minha vida e eu sei que vai edificar a sua. Ela falou sobre os projetos que Deus tem confiado nas nossas mãos. E muitas vezes Deus dá um projeto para você e você olha para aquele projeto, você engaveta ele e você não faz. Né? Deus confiou muitos projetos em grandes homens da Bíblia. Noé, como ela contou na ministração dela, foi um. Né? Noé construiu por 100 anos uma arca. E nem chovia. Nem chovia. E ele lá construindo, né? Então, eu fiquei muito feliz porque, para mim, foi uma resposta de Deus, porque quando a gente começou com a ideia da gente fazer os Duas Amigas e uma Fé, Deus tinha falado no meu coração, e foi numa época que você tinha viajado, a gente não conseguia muito se conversar, né? Então, Deus falou no meu coração, Deus falou no coração dela, onde eu falei, amiga, Deus tem me cobrado, que nós precisamos passar o nosso testemunho para outras pessoas, para outras mulheres, para outras famílias. E ela me disse, meu Deus, comigo também. Então a gente ouviu a voz de Deus e a gente fez aquilo que o Senhor espera que eu e você façamos, que é dar início a pontapé àquele plano que Ele confiou nas tuas mãos, né? Ele colocou no teu coração, né? Quantas vezes Ele coloca aqui e aí fica latejando aqui esse plano para você. E a primeira coisa que o inimigo faz na tua vida é dizer, você não é capaz. Você nunca vai estar nesse lugar. Deus te deu, Deus vai te capacitar. Acredita nisso. Independente do que ele fazer, se é dele, ele vai te capacitar. Então, ele nunca vai querer que o inimigo nunca vai querer que você avance, mas Deus, ele quer que você vá adiante. Segura da mão dele, confia nele e vai. Então, assim, eu fiquei muito feliz porque ela falou da questão da obediência. E eu vejo que esse ato da gente estar conversando com outras pessoas é um ato de obediência, né? E o Senhor tanto capacita que no início, eu já tenho um outro canal aqui, que é meu canal de nutrição. No início, quando eu comecei a gravar os vídeos, eu não conseguia me ouvir falando. Eu editava os vídeos no mudo, eu não conseguia ouvir a minha voz. E um pouco antes de eu conhecer o Senhor, ali, né, no meu testemunho que eu contei pra vocês, depois da pneumonia ali, eu tive um problema nas cordas vocais, eu tive uma fenda. E a minha voz, que sempre, depois que eu aprendi a gostar dela, né, eu acho ela uma voz boa, eu comecei a ficar com a voz rouca. E o Senhor me curou disso. E dentro desse tempo em que ele estava me cobrando sobre os vídeos, ele me falou, ele disse, eu curei a tua voz para você falar sobre mim. Eu curei você para que você fale, não para que você fique calada. Então, a obediência, ela precisa fazer com que a gente esteja atenta ao que o Senhor fala conosco também, né? Para que a gente dê o passo de fé. Claro que quando a gente tem alguém que o Senhor ministra junto, o mesmo sonho, é muito mais fácil, né? Porque daqui a pouco, eu não tô com vontade de gravar, eu não sei sobre o que gravar, não, vamos falar sobre isso, vamos fazer assim, vamos gravar hoje. Eu sei que a gente nunca vai deixar de fazer, porque uma vai cobrar a outra, porque é um sonho do Senhor na nossa vida, né? Mesmo naquele dia que a gente pensa, nossa, eu não tenho nada para falar hoje, mas é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que traz as palavras. Tudo que a gente mudou o assunto aqui, porque é o Senhor que está direcionando, não é a nossa vontade, né? Então, que vocês possam ter amizades que peguem junto contigo, mesmo se talvez o sonho não é compartilhado, Deus colocou algo no meu coração e não colocou no coração dela, mas que você esteja do lado, né? Apoiando. Não, olha, o que eu posso fazer para te ajudar? Vamos gravar vídeo? Tu precisa gravar vídeo para o teu trabalho? Vamos junto, vamos fazer. Assiste aí, vê se ficou bom, sabe? Que seja algo que você possa realmente edificar na vida de outra pessoa. Mas eu não sei o que falar, eu não sei como fazer, então pede para Deus um direcionamento, abre a palavra. Às vezes ele vai te dar uma palavra que para você não faz sentido nenhum, mas ele vai te trazer alguém em mente. Manda para fulana. Aí tu manda, ela fala, nossa, era exatamente o que eu precisava para hoje. Senhor, tu falou muito comigo nisso. Então não limitem o Espírito Santo. E seja você também um instrumento dele, né? Muitas vezes a gente espera que os outros sejam um instrumento de Deus na nossa vida. Por exemplo, você ora e fala, não, Deus fala comigo através de uma pessoa.
Mas você também pode ser resposta de oração na vida de outra pessoa. Então, se permita ser um instrumento do Senhor também, não é? Às vezes o Senhor vai falar, vai te trazer alguém em mente e falar, ó, manda tal coisa pra essa pessoa. Ah, não, mas isso é coisa da minha cabeça. Mas tu não tava pensando nessa pessoa, tu não, nem lembrava dela por alguns dias. Então, sejam obedientes. Vocês vão edificar muitas vidas. Mesmo às vezes, pessoas que não são amigas como nós somos. Mas o Senhor fala, ó, chama tal pessoa e manda isso aqui pra ela. Manda tal versículo, faz tal coisa. A gente pode edificar, e não é, mas eu vou gravar um vídeo para isso. Não, é o chamado de cada uma, né? Às vezes você, no teu trabalho mesmo, olha, o Espírito Santo vai, vai ministrando. Amém. No teu trabalho você pode edificar na vida de outras pessoas, né? Se daqui a pouco, sei lá, você é uma manicure, você é alguém que trabalha com beleza, com maquiagem, você é um profissional de saúde, você, sei lá, não importa a área que tu estejas, mas daqui a pouco você pode fazer uns versículos, pedir para o Senhor te direcionar, imprime, escreve à mão e no atendimento, olha, tira aqui um papelzinho para você. Você pode edificar de várias formas. E o Senhor já me abençoou. Eu mesma já fui muito abençoada com essa questão do versículo. Eu lembro de uma vez que aconteceu isso, assim, Deus me mostrando, né? Eu recortei alguns versículos para as crianças entregar na escola. E eu sabia o que o meu marido estava passando naquele momento. E eu sabia que a minha filha ia pegar um versículo. E eu queria que ela levasse para ele o versículo que falava sobre estar ansioso, sobre alguma situação e tal. E aí eu falei, e Deus ministrou isso no meu coração, é você que quer que eu dê, é você que quer falar para ele ou você quer que eu fale com ele? Nossa, aquilo assim me deixou constrangida com amor, entendeu? Porque eu sei que eu me sinto constrangida às vezes pelo que Deus fala, mas é com muito amor e eu amo ele por isso, sabe? Então eu falei, tá bom, Senhor, fala o que o Senhor tem para falar. Tá tudo certo. A minha filha chegou em casa, ele estava dentro de um pacotinho com uma balinha e tal. Ele abriu. E eu pedi para ele, o que você tirou? Eu estava querendo que fosse o versículo sobre deixar, não andais ansioso por coisa alguma e tal. E não foi esse. Foi assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Naquele momento, para mim, eu falei, nossa Deus, sério? Eu queria outra coisa. Não fez sentido. E ainda tive coragem de questionar a Deus. Olha só, audácia, né? É um erro isso. Mas ok, eu falei, tá bom, Senhor, o Senhor não dá nenhum direcionamento, senão, né? A minha vida é tua, o Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor sabe o que faz. Meses depois, aquele versículo fez todo sentido do mundo. Então, é o deixar o agir de Deus. O agir de Deus, ele, né? Que nem a Rara falou, de você ter amigos próximos. Se você não tem amigos, fala assim, Luana, ou Rayara, né? Mas eu não tenho amigos. Ore por isso. Ore para Deus. Deus, me apresente pessoas. Me apresente pessoas que têm amor por ti, que são verdadeiramente convertidos, porque dizer que é convertido, gente, qualquer um pode dizer que é convertido, tá? Dizer que, eu vou estar à igreja e tal, todo mundo pode. Mas viver uma vida com Deus é uma história muito diferente. É diferente de ser convertido e convencido, né? Como tem um pastor lá da igreja que ele fala, né? Falar até papagaio fala, né? Então a gente precisa mostrar, ver os frutos dessa conversão, né? E uma amizade verdadeira, uma amizade firmada em Cristo, ela dá frutos. Ela dá frutos porque uma vai edificando na vida da outra, daqui a pouco essas duas amizades, essas duas amigas, amigos, podem juntas edificar outras vidas, como é o que a gente está fazendo. Então nós somos tão abençoadas com a nossa amizade que a gente não quis guardar isso só pra gente, né? O Senhor quis que a gente levasse isso para outras pessoas. E a gente não pode ter vergonha de orar sobre isso com o Senhor, de pedir para Ele que Ele coloque no nosso caminho amizades dele, amigas dele, amigos dele, porque Ele vai colocar. Ele quer ver os filhos unidos, Ele quer ver que a gente possa cumprir esse ID, independente da forma, né? Seja ir realmente evangelizar ou através de uma palavra, da edificação, uma vida na outra, mas a gente precisa orar sobre isso também. É isso aí. E não ter medo, não questionar, não ficar brava quando o Senhor arrancar as pessoas que Ele quiser da nossa vida. Porque se a gente orar assim, Senhor, é uma oração muito audaciosa, né?
Mas a gente precisa estar preparado quando faz essa oração. Senhor, tira da minha vida as pessoas que não me aproximam do Senhor, as pessoas que não estão realmente em Ti, que não vão edificar a minha vida. Ele vai arrancar. E às vezes essa pessoa é uma pessoa que você fala, nossa, mas não, essa não. Não é essa sim, porque essa não está edificando, essa não está te aproximando de mim. Então a gente precisa ter um pouco de audácia quando faz, mas não questionar. Não ficar bravo com o Senhor quando ele arrancar. Quando você falou sobre isso, na hora o Espírito Santo ministrou no meu coração a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é dizer assim, Deus, faça a tua vontade aqui na terra como no céu. Você está dando a liberdade para o Senhor agir na tua vida, então, né? Vai com coragem. Deixa ele fazer. E é tão lindo quando ele faz, porque às vezes a gente vê pessoas, e já aconteceu contigo, já aconteceu comigo, né? De olhar e falar, não, aquela pessoa ali, nunca vou ser amiga dela. Olha a cara que essa aí tem. Capaz, jamais. E talvez ser essa pessoa que o Senhor fala, então eu vou mostrar que não é, porque eu quero que você ande junto, eu quero que você edifique a vida dela, né? E às vezes a gente vai se conhecendo e vai vendo que não. Quanto tempo aprender junto? Nossa. Não pode julgar, né? Porque o Senhor vai colocar quem Ele quiser, Ele vai tirar quem Ele quiser, se a gente deixar Ele no controle. Porque quando a gente faz com o nosso próprio braço, olha só, eu tô sem a minha munhequeira aqui, mas eu machuquei meu pulso esse fim de semana numa competição. E o Senhor fala o tempo todo conosco. E Ele falou comigo, né? Eu indo pro hotel lá, enfim, com dor na mão e tal, e eu falei, Senhor, e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Ele disse, tá vendo? Quando vocês querem fazer as coisas pelo braço de vocês, eu até posso estar junto, mas vocês pagam um preço por isso. Então, às vezes, você pode estar insistindo em amizades que o Senhor já falou, eu não quero mais. Eu não quero mais. Se afasta, eu não quero mais que você continue com essa amizade. Ai, Senhor, não, mas... você vai pagando um preço. Vai pagando um preço. Vai pagando um preço. Até que seja insustentável. Aí uma hora você se machuca. E aí não adianta chorar, né? Então é melhor a gente obedecer do que sacrificar. Muito melhor. Acho que é isso, né, amiga? A gente quer agradecer você que estava aí do outro lado acompanhando. A gente está muito feliz que muitas pessoas estão chegando até Jesus através da nossa vida. E que Ele seja o maior e principal nos nossos podcasts aqui seja a presença dEle. E eu espero do fundo do meu coração que você que está do outro lado sinta a presença do Senhor no que você estiver precisando, que não seja somente um vídeo, mas que seja um canal de transmissão do amor de Deus por você. E eu oro para que vocês encontrem, se vocês não tiverem ainda, que vocês encontrem uma amizade verdadeira, uma amizade firmada no Senhor, para que vocês possam edificar a vida de uma da outra, um do outro, e serem cada vez mais cheios do Espírito Santo. Até o próximo podcast. Até Beijo, lá. beijo. Ai, dá um abraço aí, filha.